Aqui, o que é que acontece? Né? Eu queria, com base no que a gente, no que eu passei aí, que a gente viu na aula passada, e até mesmo aquele outro link, quando eu estava discutindo sobre as principais tecnologias de tratamento de esgotos, a gente precisa diferenciar, e eu queria que vocês me ajudassem nisso aqui, a questão dos diferentes processos que eu posso ter em uma determinada estação de tratamento. Então, por exemplo, quando eu falo, uma estação de tratamento de esgoto ou um determinado processo, ele é um processo de crescimento aderido. Que é que necessariamente eu estou falando? Eu estou falando que nesse processo, independente da condição redox, se é aeróbio, se é anaeróbio, se é anóxico, né? Eu vou ter ali um material inerte e nesse material inerte eu vou ter a existência de uma película ali que vai crescer na superfície desse material inerte, que a gente chama essa película de biofilme, né? Então, esse biofilme, o substrato, o esgoto, digamos assim, que eu tenho um outro materialzinho aqui inerte, outro meio suporte aqui, outro biofilme, né? Então, o esgoto que ele vai estar ou no sentido ascensional ou no sentido descendente. Então, veja, esse elemento que vai se formar, né, esse biofilme que vai se formar na superfície desse meio suporte, eu vou ter ali o contato dos diferentes poluentes presentes ali no esgoto, matéria orgânica, nitrogênio, etc., e aqueles que são passíveis de serem removidos naquela condição redox, né, aeróbia, anaeróbia, anóxica, etc., vão ser removidos a partir deste contato com esse biofilme que vai estar crescendo ali aderido a esse meio suporte. Obviamente, né, se eu tenho ali uma partícula sólida, né, que tem um tamanho que vai ficar retido fisicamente, a gente tem também uma retenção física inicial e depois, naquele sólido, vai haver uma degradação biológica, né? Obviamente, se aquele sólido for biodegradável, tá? O que a gente tem nesse sentido aqui é que inicialmente há uma adsorção aqui do poluente no biofilme, uma difusão aqui no interior do biofilme, porque um biofilme é uma estrutura que eu tenho. Se eu tenho aqui o meio suporte, né? Se eu der um corte aqui, eu vou ter essa película, né? Aqui, ó. Então, tá aqui o substrato, que ele vai estar no esgoto, ele vai penetrar na espessura aqui do meu biofilme, e aqui, dependendo também da presença do oxigênio, às vezes o oxigênio ele acaba se difundindo somente aqui em uma parte do biofilme, portanto, eu tenho ali condições redox diferentes, aeróbias, anóxicas, anaeróbias, etc., né? E aí, aqui eu vou ter a remoção de diferentes poluentes, matéria orgânica e nitrogênio, a depender de determinadas condições, tá? Então, isso que eu estou falando é o que nós chamamos de remoção, né? Em um reator de crescimento aderido, tá? Então, para o crescimento aderido, eu tenho o quê? Necessariamente, tenho a presença de um meio suporte, tá? Exemplos de meio suporte, eu tenho brita, eu tenho conduíte, eu tenho anéis randômicos, plásticos, né? Randômicos, eu posso ter bambu, eu posso ter tijolo, eu posso ter areia, eu posso ter carvão ativado, né? Então, tudo, biomídias, tudo vai depender da tecnologia de tratamento de esgoto, de crescimento aderido que eu estou projetando, tá certo? Obviamente, cada uma dessas tecnologias
tem um determinado custo de implantação, um determinado custo de operação e manutenção. Dependendo da tecnologia, esse meu meio suporte, ele é fixo, às vezes ele é expandido, às vezes ele é fluidificado, tá? Então, isso é o que vai diferenciar, no final das contas, né, uma tecnologia de tratamento de esgoto de outra, tá? Se eu tenho um crescimento já em suspensão, então o que é que necessariamente eu vou ter? Eu vou ter ali que essa minha matriz, digamos assim, de tratamento, ela vai ser composta por, né, flocos ou grânulos, né? Então, eu vou ter ali a formação de um agregado microbiano na ausência de um meio suporte, tá? Então, aqui eu vou ter a formação desses flocos a partir de... Tem várias teorias para essa formação, né? A partir do entrelaçamento aqui de bactérias formadoras de flocos, né? Junto com bactérias filamentosas, né? Que vão dar esses filamentos aqui, tá? As bactérias formadoras de flocos do tipo esféricas, cilíndricas, curvadas, etc. Então, aqui as bactérias filamentosas, elas vão dar essa matriz, elas vão excretar uma espécie de cola biológica, né, que nós chamamos essa cola biológica de EPS, né, ou SPS, substância polimérica extracelular, ou do inglês, né, EPS, né, Extra Polymer Substances, né, substâncias poliméricas extracelulares, que é uma espécie de gel de cola que vai facilitar a agregação de micro-organismos de diferentes morfologias, tá? Que eles vão exatamente formar essa estrutura mais compacta, de maior densidade, de maior velocidade de sedimentação, de maior riqueza em termos de constituição microbiana. Então, muitas vezes aqui eu tenho micro-organismos ali que têm uma função de remoção de matéria orgânica, outros micro-organismos que têm função de remoção de nutrientes, e assim sucessivamente, tá? Então, sempre quando eu falo num processo biológico, é importante de eu diferenciar, primeiramente, qual o tipo de processo que eu estou trabalhando, que eu estou falando. Se é um crescimento aderido, necessariamente com a presença de um meio suporte, como a gente falou, ou de crescimento em suspensão, né? Ausência de um meio suporte e a presença, a formação de flocos ou formação de grânulos, tá? Se eu tenho a formação de grânulos é melhor, por quê? Porque um grânulo eu tenho maior tamanho, uma maior densidade e uma maior velocidade de sedimentação. Pois não, crescimento aderido e crescimento em suspensão. Em relação à condição redox, a gente tem ali, né, como eu falei, uma condição redox aeróbia, ou seja, quando o aceptor de elétrons é o oxigênio, né? Esse oxigênio, ele tanto pode ser fornecido naturalmente, quando, por exemplo, eu utilizo um filtro biológico percolador, que vocês certamente viram no material que eu enviei, né? Ou quando eu introduzo esse oxigênio artificialmente a partir de aeradores de superfície ou difusores colocados ali no fundo de um determinado tanque. Então, esse oxigênio, como no sistema de lodo ativado, tá? Então, artificial a partir de aeradores, tá? Quando eu tenho um processo, portanto, aqui o oxigênio, né? Ele vai ser fornecido com a equação que vai reger esse processo, é o seguinte, ó. C6H12O6, no caso da degradação da matéria orgânica presente, mais 6O2, dando 6CO2 mais 6
H2O, né? Isso é o que vai descrever essa molécula de glicose. A gente simplifica, né, como se fosse aqui a presença de matéria orgânica, a gente sabe que é uma constituição complexa, né, proteínas, carboidratos e lipídios, mas a gente simplifica esse processo só para a gente entender o que é que está se passando ali. Obviamente que nesse processo aeróbio, eu tenho ali milhares, né, de reações bioquímicas catalisadas ali por enzimas que vão degradar determinados substratos, né, a partir daquele encaixe chave e fechadura que certamente vocês viram aí durante as aulas de microbiologia, biologia do ensino médio, tá? Ou microbiologia para aqueles que já fizeram disciplinas específicas na engenharia, tá? Então, isso é o que vai acontecer, de todo modo, independente do substrato que eu estou pegando aqui, esse substrato ele vai requerer oxigênio, já visto que eu estou tratando de um processo aeróbio, e com isso eu estou formando CO2 e água, que são os produtos dessa degradação aeróbia, tá? Por outro lado, quando eu estou trabalhando em uma condição redox anaeróbia, quer de crescimento em suspensão ou crescimento aderido, eu estou trabalhando ali, no final das contas, de uma maneira simplificadamente, ou seja, eu estou pegando uma matéria orgânica complexa, né, na forma de carboidrato, proteína ou lipídios, né, C6H12O6, estou dizendo que esta molécula em condições anaeróbias, né, vai produzir metano, CO2 e traços de H2S, né, e outras coisinhas aqui em menores proporções, mas principalmente esses dois aqui, né, que vão formar majoritariamente o biogás, tá? E traços desse aqui que vão, né, que vai, na realidade, conferir odor ali ao biogás. E esse aqui, né, para o esgoto sanitário, normalmente cerca de 70% a 80% é metano desse biogás, cerca aqui de 20%, 30%, né, é CO2 e traços aqui de H2S e de outros gases aqui, mercaptanos, siloxanos, né, amônia, em menores proporções, e obviamente que isso para esgoto sanitário. Se eu pego, por exemplo, um biogás de um aterro sanitário, essa constituição é diferente, né? Tem mais, por exemplo, H2S, tem mais CO2, enfim, tá? Tudo vai depender do tipo de resíduo. Se eu pego um resíduo agroindustrial, que tem muita proteína, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma maior concentração de nitrogênio amoniacal do que o que a gente verifica para esgoto sanitário, tá? Portanto, isso vai variar conforme o tipo de substrato, o tipo de resíduo que está se degradando anaerobiamente, quer a partir de um sistema de crescimento aderido, quer a partir de um sistema de crescimento em suspensão, tá? Obviamente que isso aqui que a gente está descrevendo por meio dessa reação química é uma simplificação, porque a gente sabe que em condições anaeróbias, um substrato aqui complexo, né, constituído de proteínas, carboidratos e lipídios, né, complexo, ele é inicialmente hidrolisado na primeira fase da digestão anaeróbia, formando aqui monômeros, né? Depois, a gente tem a fase da acidogênese, formação de ácidos aqui, né? Seguida da fase da acetogênese, e seguido, né, aqui da fase da metanogênese, ou, muitas vezes, numa rota competitiva, a sulfetogênese, né? Então, esse H2S aqui, por exemplo, é formado a partir da sulfetogênese, né? Esse H2S e o CO2 são os produtos dessa redução de sulfato.
esse metano e o CO2, eles são formados a partir da metanogênese, tá bom? Portanto, quando eu trato um determinado substrato anaerobiamente, eu estou formando biogás. Como vai ser a distribuição desses elementos no biogás, né? Vai depender da constituição ali do resíduo que eu estou degradando, tratando anaerobiamente. Mas, por exemplo, aterro sanitário eu vou formar biogás, porque o processo é anaeróbio. Uma fossa, um tanque séptico, é um processo anaeróbio, vou formar biogás. Um reator WASB, um reator EGSB, um reator IC, um filtro anaeróbio, em todos esses ambientes, em todos esses sistemas de tratamento, eu vou formar biogás. Os elementos de projeto, tempo de detenção hidráulica, idade de lodo, etc., é que vão diferenciar uma tecnologia da outra, né? Elementos internos ali, a presença ou não de meio suporte, enfim. Isso é o que vai diferenciar uma tecnologia anaeróbia de outra tecnologia, tá? E eu tenho também processos que nós chamamos processos ou condições anóxicas. Então, uma condição anóxica é o seguinte, é uma condição que eu tenho ausência de oxigênio. Então, a primeira condição, conforme a literatura, né, para estabelecimento de uma condição anóxica, primeira condição é ausência de oxigênio. E a segunda condição, para um processo anóxico, é a presença de nitrito ou nitrato, tá? Então, presença de um outro aceptor de elétrons, né, que não seja o CO2, no caso do anaeróbio, ou o oxigênio, no caso de um processo aeróbio, tá? Então, eu tenho ou a presença do nitrito, NO2-, ou a presença do nitrato, NO3-. Isso é uma condição anóxica. Então, para a gente... André, onde é que eu vou aplicar, né, esse conceito que você está trazendo aqui, de crescimento aderido, crescimento suspenso, condição anaeróbia, aeróbia ou anóxica? Nos processos de remoção de matéria orgânica, nos processos de remoção de nutrientes, tá? Então, nesse sentido, o que é que acontece? Acontece o seguinte, olha. Quando eu vou, na realidade, trabalhar uma determinada equação química aqui para entender uma determinada remoção de matéria orgânica, por exemplo, numa estação de tratamento de esgotos, né? Então, o que acontece? Eu coloquei essa equaçãozinha aqui, ó, C6H12O6 mais 6O2, dando, né? 6CO2 mais 6H2O. Bom, isso aqui vai ser o meu doador de elétrons, né? Que vai ser a matéria orgânica. O oxigênio aqui vai ser, então, doador de elétrons. Quem doa elétrons vai ser oxidado, né? Quem vai ser o aceptor de elétrons nesse caso aqui vai ser o oxigênio. Então, ele vai ser o aceptor de elétrons, né? Em outras palavras, ele vai ser reduzido. Então, esse processo que a gente está descrevendo aqui, né? É um processo que nós chamamos, né? Como um processo de oxirredução. Então, esses processos de oxirredução são extremamente importantes
no tratamento de esgotos. Portanto, se eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que fornecer oxigênio, naturalmente ou artificialmente. Se eu não fornecer adequadamente, eu não vou ter um processo, né, de oxirredução que eu desejo, consequentemente, as eficiências de remoção, elas vão ser abaixo das eficiências que eu esperava. E como acontece, né, esse processo de transferência de elétrons, né, porque se esses elétrons estão sendo doados do doador para o aceptor de elétrons, como isso acontece? Essencialmente em um processo biológico de tratamento de esgotos. É exatamente nesse sentido que tem a participação de enzimas. Essas enzimas, né, elas são exatamente os elementos ali celulares, né, existentes ali num processo bioquímico de transformação, que vão carrear, que vão transportar esses elétrons ali do doador para o aceptor de elétrons. Então, por exemplo, para cada tipo de substrato, quando eu falo matéria orgânica, eu estou reunindo ali um conjunto de substratos, né? Glicose, frutose, amido, né? Então, várias substâncias, vários substratos, eles estão sendo reportados ali, né? Como matéria orgânica. Para cada um, frutose, galactose, enfim, esses vários açúcares, né? Esses vários proteínas, aminoácidos, etc. Cada uma desses elementos possui uma determinada enzima que vai facilitar, que vai catalisar uma determinada reação bioquímica, que vai exatamente pegar esse elétron que vai levar até o aceptor de elétrons. Essas enzimas, muitas vezes, elas estão ali intimamente ligadas com outros elementos do transporte de elétrons, né? Coenzimas, né? Por exemplo, NAD, FAD, né? NADP, enfim, os transportadores de elétrons, quinonas, né? Que vão exatamente ajudar a esse transporte até aqui. No momento em que uma enzima ela leva esse elétron, né, para uma coenzima ou leva para um determinado, né, diretamente para um determinado aceptor de elétrons, ela já se regenera. Consequentemente, ela consegue catalisar novas reações bioquímicas, tá? Então, essas enzimas, elas têm um papel fundamental, portanto, eu tenho que garantir ali na minha estação de tratamento que todas as condições ambientais vão ser favoráveis para um bom funcionamento do meu sistema enzimático microbiano. E essas condições ambientais são o quê? pH adequado, presença de macro e micronutrientes, né? Presença do aceptor de elétrons, obviamente, condição redox, controle de temperatura, ausência de substâncias tóxicas, né, que podem causar toxicidade no meu sistema enzimático de maneira permanente ou de maneira transiente, né? Ou seja, uma toxicidade que ela é não permanente, tá? Então, tudo isso vai interferir nesse meu processo de remoção biológica e, consequentemente, nas eficiências de remoção que são encontradas nas estações de tratamento. Tá certo? Então, tudo isso é para mostrar para vocês da importância da gente compreender os fundamentos para a gente compreender melhor determinados processos de tratamento de esgotos. Tá? Então, nesse sentido, né, a matéria orgânica, a gente já explicou
né, que acontece desta forma. Mas nas várias estações, né, que a gente vai ver, nos vários processos que a gente vai estudar, a gente também vai diferenciar aqueles processos que são capazes de remover grandemente somente a matéria orgânica carbonácea, que está aqui ela, né? E processos que são capazes de remover também compostos nitrogenados, compostos fosforados, compostos à base de enxofre, né? Etc. Então, nesse sentido, o que é que acontece? O que é que acontece quando eu tenho ali no meu substrato, né, a presença, compostos que têm a presença de nitrogênio. Então, esse meu nitrogênio, que eu vou chamar nitrogênio total, ele é constituído de duas frações. Uma fração que é uma fração, quando chega ali na minha estação de tratamento, uma fração maior, que eu chamo de nitrogênio orgânico, e uma fração menor, que é o nitrogênio inorgânico. Esse nitrogênio inorgânico, ele grandemente, que está chegando ali no esgoto de uma estação de tratamento de águas residuárias, né, o de esgoto sanitário, por exemplo, e chega na estação, a maior fração dele é na fração amoniacal. Eu vou chamar aqui nitrogênio amoniacal, que é o somatório do nitrogênio gasoso, né? Está aqui ele, ou da amônia livre, com o íon amônio, tá? Então, isso aqui, o somatório desses dois elementos, é o que nós chamamos de nitrogênio amoniacal. Como é que eles vão estar, né? Essa distribuição ou essa especiação vai depender do pH ali da amostra. Então, normalmente, só para vocês entenderem, se a gente tem espécie nitrogenada aqui, né? Contra pH, que a gente tem é aqui, para baixos valores de pH, a maior parte desse nitrogênio amoniacal vai estar na forma do íon amônio, NH4+. E à medida em que o pH aumenta, esse íon amônio vai sendo convertido em amônia livre, ou NH3, tá? NH3. Então, esse pH, que 50% está na forma NH4+, e 50% está na forma NH3, é um pH próximo a 9,2, tá? Então, 50%, ele vai estar em cada uma das formas, certo? Então, por que que a amônia, ela chega ali na estação em maior quantidade do que, por exemplo, outras frações inorgânicas, como o íon nitrito, NO2-, ou o íon nitrato, NO3-? Porque para isso eu preciso de oxigênio, e oxigênio é o limitante ali na rede coletora de esgoto, que está transportando, né, o esgoto até a estação de tratamento. Por outro lado, ali mesmo na ausência de oxigênio, eu tenho uma transformação de parte do meu nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal. Então, esse processo de transformação do nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal é o que nós chamamos do processo de amonificação, ou formação de amônia, né? Amonificação.
Portanto, isso acontece na rede coletora, por isso que eu formo amônia já ali durante o transporte, mesmo em condições anaeróbias, tá? E acontece também em condições, né, aeróbias esse processo, que basicamente vai ser a hidrólise, né, a transformação desse nitrogênio mais complexo, que está ali na forma orgânica, em nitrogênio inorgânico, ou especialmente na forma de amônia. E aí, o que vai acontecer em uma estação de tratamento de esgotos, a transformação subsequente vai depender grandemente dessa condição redox que vai ser operada ali a minha estação, o meu reator de tratamento biológico. Então, vamos imaginar a seguinte coisa. Num processo, por exemplo, que eu tenho inicialmente a ausência de oxigênio, tá? Por exemplo, num reator UASB. Está aqui o reator UASB. O que é que vai acontecer com esse nitrogênio? Eu disse para vocês que a maior parte dele vai estar na forma de nitrogênio orgânico, né? E uma fraçãozinha na forma de nitrogênio amoniacal. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, como eu não tenho oxigênio, esse meu nitrogênio amoniacal aqui, ele vai praticamente sair aqui igual como ele entrou, porque para ele ser removido, eu preciso de uma reação de oxidação. E eu não tenho, ali no reator anaeróbio, reator UASB, esse oxigênio para permitir a transformação desse nitrogênio amoniacal em nitrito e deste em nitrato. Que isso é o que nós chamamos, né, que vocês certamente já viram, como um processo de nitrificação. Então, a nitrificação é a transformação do nitrogênio amoniacal em nitrito, NO2-, e deste a nitrato, NO3-. Isso é o que a gente chama de nitrificação. Ela pode ser parcial, quando a amônia é transformada somente a nitrito, ou uma nitrificação total, quando essa amônia é transformada a nitrato. Então, para que isso aconteça, eu preciso necessariamente de oxigênio. Tá bom? O que acontece é, num reator anaeróbio, como não existe oxigênio, o que é que vai acontecer essencialmente? Vai acontecer a transformação desse nitrogênio orgânico aqui em amônia, a partir de um processo de amonificação. Então, se eu pegar aqui o efluente de um reator anaeróbio, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou diminuir a fração orgânica e vou aumentar a fração especialmente de amônia. Se eu tiver nitrito e nitrato aqui, né, provavelmente eles também vão ser consumidos aqui a partir de outro processo que eu vou falar mais para frente. Tá? Então, esse aqui é o raio-x, por exemplo, desse esgoto, né, que está saindo de um processo anaeróbio. Praticamente, a fração nitrogenada, ela permanece inalterada. Por que que vai haver alguma redução? Vai, mas é muito pouca. Então, nesse sentido, em um processo biológico de tratamento, como é que o meu substrato, como é que o meu nutriente, o meu nitrogênio, por exemplo, ele é removido? Bom, nesse sentido, eu tenho que fazer uso da distinção entre um metabolismo que nós chamamos assimilativo e um metabolismo que nós chamamos dissimilativo. Então, nesse sentido, o que é que vai acontecer? O meu metabolismo assimilativo,
O que é isso? É simplesmente o uso desses nutrientes, né, para a síntese de macromoléculas, né, formar novas células. Então, uma célula bacteriana, ela é constituída de nitrogênio também, né, de carbono, nitrogênio, fósforo, né, mais nitrogênio, por exemplo, do que fósforo, constituição celular. Portanto, se eu vou formar novas células, o meu sistema vai demandar o uso de nitrogênio existente ali no meio, especialmente na forma, né, de amônia. E também na forma de nitrato. Algumas situações a gente tem isso também. Mas principalmente amônia. Tá? Então, o que vai acontecer é que uma parte desse nitrogênio vai ser utilizado para o meu metabolismo assimilativo. Ou seja, não vai haver ali um processo redox. Não vai haver isso aí. Vai haver uma utilização desse nitrogênio para síntese microbiana. E esse nitrogênio, que ele é de fato removido pelo metabolismo dissimilativo, é esse que de fato vai ter ali, né, uma reação, por exemplo, de nitrificação parcial ou total, etc. Então, por exemplo, essa amônia que é oxidada a nitrito e a nitrato, isso vai acontecer a partir de um metabolismo dissimilativo. Aquela parte da minha matéria orgânica, por exemplo, do meu carbono, que vai ser removido para viabilizar o crescimento microbiano, isso é a partir do metabolismo que nós chamamos assimilativo. Parte daquele carbono que vai ser utilizado para transformação em CO2, por exemplo, né? Isso aí vai ser o carbono que vai ser transformado a partir do metabolismo dissimilativo. Tá bom? Então, isso é a transformação desse nitrogênio, por exemplo, em um reator UASB. O que vai acontecer com esse mesmo nitrogênio se eu mandá-lo para um processo aeróbio? Então, o que vai acontecer é a seguinte coisa. Então, já vou ter aqui esse meu esgoto, que tem a maior parte aqui de amônia, né? Na forma, a maior parte do nitrogênio na forma orgânica, e nitrogênio aqui amoniacal, e pequenas quantidades aqui de nitrito e de nitrato. Então, agora, vamos entender como é que se dá esse fluxo, né? Em condições aeróbias. Aqui eu vou colocar oxigênio, aqui, ó. Onde acontece isso? No filtro biológico percolador, no reator de lodo ativado, no filtro aerado submerso, no bioreator à membrana, todo e qualquer processo que eu forneça naturalmente ou artificialmente esse meu oxigênio. Então, o que vai acontecer é o seguinte: vai haver amonificação? Vai. Por quê? Porque a amonificação acontece, essa hidrólise acontece quer em condições aeróbias, quer em condições anaeróbias. Beleza? Aí eu vou formar o quê? Com essa amonificação, a amônia, né? Então, inicialmente, eu vou ter aqui a transformação desse nitrogênio orgânico em nitrogênio amoniacal. Vou colocar aqui NH3 mais NH4 mais nitrogênio amoniacal. Contudo, como eu tenho uma condição aqui com a presença de oxigênio, eu posso vir a ter também ali o processo da nitrificação, que eu falei anteriormente. Então, essa amônia ser transformada a nitrito
e deste ser transformado a nitrato. Quem é que faz isso? Bactérias chamadas nitrificantes. Essas bactérias nitrificantes, elas são seres aeróbios, né? Vamos chamar, a maior parte, vamos chamar assim, são seres aeróbios, tá? Então, elas vão pegar esse nitrogênio amoniacal e vão oxidá-lo a nitrito, usando o oxigênio como aceptor final de elétrons, isso na nitrificação parcial, e aí outro grupo, né? Essas aqui são as bactérias oxidadoras de amônia, certo? E essas aqui são bactérias oxidadoras de nitrito. Portanto, a gente tem ali diferentes micro-organismos. Esses dois são conhecidos como bactérias nitrificantes. Então, elas vão estar ali trabalhando junto, né, em um ambiente de competição com as bactérias que estão querendo degradar a matéria orgânica. E também está aqui, junto com esse nitrogênio, não? Que a gente comentou. Essas bactérias que degradam a matéria orgânica são bactérias conhecidas como bactérias heterotróficas. Heterotróficas. Tá? Então, bactérias heterotróficas aeróbias. Já subentende-se, né, que elas utilizam ali a matéria orgânica como fonte de, né, carbono e energia. Tá bom? Essas bactérias nitrificantes, quem é a fonte de energia dessas bactérias nitrificantes? É aqui o nitrogênio amoniacal, o composto nitrogenado. Ou seja, a partir da quebra das ligações químicas ou de um composto orgânico, no caso das bactérias heterotróficas, dos micro-organismos heterotróficos, ou de um composto inorgânico, no caso da amônia ou do nitrito, a gente tem aqui a geração de energia, né? Essa energia armazenada na forma de ATP, e aí com isso a célula consegue realizar ali os seus processos metabólicos, tanto catabólicos, né, quanto anabólicos, esse processo de formação de novas células, né, que é o anabolismo celular. E aí o que acontece é que com essas bactérias nitrificantes, elas têm uma capacidade de utilização do carbono não a partir da matéria orgânica, mas a partir do CO2. Então, são bactérias que nós chamamos autotróficas, né? Ou seja, são micro-organismos que utilizam como fonte de carbono o CO2, ao passo que os micro-organismos heterotróficos utilizam como fonte de carbono a matéria orgânica. Em ambos os casos aqui, né, são micro-organismos, são processos quimiotróficos, né? Ou seja, a fonte de energia é a partir da quebra da ligação química ou de um composto orgânico, no sentido, né, aqui da matéria orgânica, ou de um composto inorgânico, quando a gente está trabalhando com essa reação aqui da nitrificação. Portanto, o que é que vai acontecer, André? Aqui, nesse sistema aeróbio, vai depender de um conjunto de fatores. O que vai sair do reator aqui como efluente, tá? Dependendo da atividade nitrificante nessa competição aqui com esses micro-organismos heterotróficos. Normalmente, como eles têm um crescimento mais acelerado, os micro-organismos heterotróficos, eles ganham a competição, né, pelo oxigênio. Portanto, normalmente o que vai acontecer é que a nitrificação só vai acontecer no momento em que toda a minha matéria orgânica for degradada, ou já tiver em baixíssimas concentrações,
para que esses micro-organismos nitrificantes consigam utilizar esse oxigênio para a realização ali dos processos metabólicos. Tá? Então, aqui, o que é que eu posso ter? Se eu não tenho atividade nitrificante, o que vai acontecer é que esse efluente aqui, que eu vou jogar para cá, ele vai conter grandes concentrações de nitrogênio amoniacal. Ali a presença do nitrogênio orgânico que não foi amonificado, né? E eu posso ter ali traços, né, de espécies como o nitrito e como o nitrato. Se eu tenho ali também a ocorrência de uma boa capacidade de nitrificação, o que é que vai acontecer com esse meu efluente? Aí eu posso ter a seguinte coisa, ó, ter um pouquinho ali de nitrogênio orgânico, menos nitrogênio amoniacal do que eu tenho aqui, e aí eu já vou ter a formação maior dos produtos da oxidação da amônia, que são nitrito e que são nitrato. Tá? Que pode acontecer também nesse processo é uma outra coisa que a gente vai discutir agora, pegando o gancho do processo redox anóxico, que a gente comentou anteriormente. Então, o que é que vai acontecer? Numa condição anóxica, o que é que vai acontecer? Que eu falei. O que vai acontecer é que esse nitrito e esse nitrato formado, eles vão poder ser transformados em nitrogênio gasoso. Essa transformação é o que nós chamamos de desnitrificação. Então, essa desnitrificação é a transformação do nitrito ou do nitrato em nitrogênio gasoso. André, esse processo, ele é um processo que se assemelha mais à remoção da matéria orgânica ou mais ao processo da nitrificação? Se assemelha mais ao processo de remoção da matéria orgânica. Só que eu vou explicar quais são as diferenças. Perdão, quem vai ser o doador de elétrons vai ser também a matéria orgânica. Só que nesse caso aqui, quem vai ser o aceptor final de elétrons vai ser o nitrito ou o nitrato, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, é um processo similar no sentido de que ambos são processos heterotróficos, portanto, eu vou precisar aqui também de matéria orgânica, como fonte de energia, tá? E também de carbono. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, o que vai acontecer aqui, ó, é que a minha matéria orgânica, ela vai se oxidar, e o que vai acontecer aqui é que o nitrito ou o nitrato vão se reduzir a N2, tá? Então, isso aqui é um processo heterotrófico, portanto, eu preciso de matéria orgânica para viabilizar, para fomentar a desnitrificação. É diferente da nitrificação que o carbono está ali prontamente disponível na forma de CO2. Que condição redox é esse? Condição redox anóxico. A ausência de oxigênio, mais presença ou de nitrito ou de nitrato. Mas eu preciso ter matéria orgânica para que isso aconteça. Qualquer processo aeróbio ou aerado,
Então, todo processo aerado é um processo aeróbio, mas nem todo processo aeróbio é aerado. Por quê? Porque o aerado, esse meu oxigênio é fornecido artificialmente. Ao passo que eu posso ter um processo aeróbio não aerado, como acontece, por exemplo, numa lagoa de estabilização, como acontece, por exemplo, em uma wetland, como acontece, por exemplo, num filtro biológico percolador, entre outros que eu poderia citar, em um biodisco, por exemplo, tá bom? Então, um processo aerado é um processo que eu vou fornecer esse oxigênio artificialmente, ou a partir de um aerador de superfície, ou a partir de um difusor de ar. Uma outra dúvida. Pois não. Um exemplo de processo anóxico seria o que, por exemplo, um projeto? Seria um tanque de desnitrificação, por exemplo. Ou Ah, ok. seja, o que acontece é o seguinte, ó, nesse sentido, vamos entender um pouquinho mais. Aí eu vou colocar aqui um outro slide. O que acontece quando eu vou fazer um processo para remover nitrogênio, o nitrogênio, na realidade, ele só é removido ou na forma de lodo, ou quando eu transformo esse nitrogênio em gás nitrogênio, que aí ele se desprende do líquido e sai ali, né? Que vai para a atmosfera. Eu saio, às vezes é um processo de transferência de poluição, né? Muitas vezes eu estou jogando o nitrogênio, quando ele é o N2, não tem problema nenhum, né? Eu já visto que o N2 está prontamente disponível ali na atmosfera. O problema é que muitas vezes nesses processos eu estou jogando na atmosfera compostos ali NOx, que eu não tenho uma degentrificação, às vezes, completa. Então, eu tenho o lançamento de óxido nitroso, por exemplo, né, que é extremamente prejudicial ao efeito estufa. E eu tenho outros ali também intermediários, até a chegada até a transformação desse nitrito ou nitrato até nitrogênio gasoso. Esse é o problema. Mas pegando essa explicação que eu falei anteriormente, como é que eu projeto uma estação de tratamento? É assim, ó, que acontece muitas vezes, vamos bem simplificar, tá? Eu vou ter a remoção da matéria orgânica em um tanque, depois, vou colocar aqui matéria orgânica, tá bom? Depois eu posso ter a nitrificação. Então, aqui eu vou formar o quê? Matéria orgânica, vamos pegar aqui oxigênio, né? Processo aeróbio. Esse nitrificação, processo aeróbio também. E aqui depois eu vou ter um processo anóxico. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui o nitrogênio orgânico vai ser transformado, eu vou formar nitrogênio amoniacal. Nesse nitrogênio amoniacal, num tanque de nitrificação, eu vou formar o quê? Ou N2 menos ou NO3 menos, né? E numa condição anóxica, eu vou transformar esses elementos aqui em N2, em uma desnitrificação via nitrito ou uma desnitrificação via nitrato. Então, isso é um tanque específico. Aqui eu preciso de oxigênio? Não. Por quê? Porque é uma condição anóxica, ausência de oxigênio. Mais presença de nitrito ou nitrato, aqui é. Vai ser em crescimento aderido, em suspensão, enfim. Vai depender da tecnologia a ser utilizada. Isso é quando eu tenho uma remoção de nitrogênio que a gente chama sequencial.
que vai acontecer muitas vezes é que, como eu preciso aqui, como eu mostrei, de matéria orgânica, tenho dois caminhos. Ou há um desvio, um bypass de parte desse esgoto para cá, né? Para fornecer essa matéria orgânica. Ou, se as características do meu esgoto são muito ruins, eu doso um composto aqui para ser a fonte de matéria orgânica aqui para o meu processo de desnitrificação. Propionato, por exemplo, acetato, etanol, metanol, são alguns exemplos, né, de compostos que podem ser utilizados aqui nesse tanque de desnitrificação. Contudo, o que é que acontece com algumas tecnologias modernas ou emergentes de tratamento de esgotos, como da tecnologia de lodo granular aeróbio? A gente trabalha com um processo para uma remoção simultânea de poluentes em um único tanque. Então, essa remoção ela vai acontecer pela existência de diferentes zonas ou condições redox dentro de um grânulo, né? Uma zona aeróbia, então o oxigênio está aqui, né? Então, aqui vou ter uma zona aeróbia, que vai estar mais submetida às condições de oxigenação, do oxigênio que está aqui no meio, né? Uma zona anaeróbia, que vai estar aqui no centro desse grânulo, e uma zona intermediária entre essas duas outras zonas, que é uma zona anóxica. Então, se a gente pensar na estrutura do grânulo, aqui o nitrogênio orgânico vai ser transformado em amônia, que vai ser oxidada aqui na presença de oxigênio, e aí esse gradiente aqui com nitrito e com nitrato vai para essa zona zona anóxica, e aqui eu tenho a ocorrência da desnitrificação, ou seja, isso é uma desnitrificação que a gente chama, né, nitrificação, desnitrificação simultâneas. E essa outra aqui que a gente está falando é uma nitrificação, desnitrificação sequencial.